Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos, mais uma dica para vocês, mais uma aula sobre a Lei de Execução Penal, Lei 7210 de 1984, tá certo? Então, hoje a gente vai ver, como está aí na tela, sobre assistência social, né? E aí, após a teoria, a gente vai ver alguns exercícios para a gente fixar, beleza? Então, pessoal, quero aqui fazer um contrato pedagógico com vocês, né? Onde eu quero que a cada artigo, a cada inciso, cada parágrafo, se tiver, né, que eu estiver comentando, quero que vocês anotem para posteriormente servir como revisão para vocês, tá certo? Então, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, não deixem de divulgar o canal, né? Tá certo, pessoal? Então, isso aí vai ajudar muito, vai alavancar muito o canal para que o YouTube ele reconheça, né? E aí eu possa mandar mais e mais vídeos para vocês, para eu ajudar vocês, tá certo? A vocês gabaritar, a conquistar o sonho de vocês, a ser aprovado aí em vários concursos, tá bom? Então, vamos lá, né? Então, vamos lá, vamos começar. Olha aí, pessoal, né? Acompanhe comigo a letra da lei. Vamos lá. O que é que diz aí? A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Pessoal, eu não me canso de definir, né? Que é preso, condenado, né? E o internado. O preso é aquele que foi condenado e recebe uma pena, né? Ele é encaminhado para a unidade prisional. Já o internado, pessoal, é aquele que recebe uma medida de segurança e é encaminhado para um estabelecimento adequado para tratamento psiquiátrico, certo? Né, de pessoas criminosas, tá bom? Beleza, pessoal? Essa é a diferença, tá bom? Então, observe aí que no artigo 22, o legislador, ele quer englobar todo o serviço de amparo ao preso, né? O preso e ao internado. Aí preparar o retorno social. Perceba aí, pessoal, que muitos professores, muitos doutrinadores, ele fala que o assistente social é o anjo da guarda do preso ou do internado, tá certo? Assim também como o assistente social também vai ajudar também a vítima, né? Pode também ajudar a vítima, dar atenção, tá certo? Pessoal, assim, pelo menos na teoria, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes se isso acontece ou não, beleza? A gente temos que saber que isso, na teoria, isso existe, né? Para título de prova. Então acompanhe comigo o artigo 23, ó. O que é que diz o artigo 23? O artigo 23, ele incube ao serviço social, né? Incube ao serviço de assistência social o quê? Né? O que é que incube aí? São as atribuições do serviço de assistência social, né? O que é? Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, né? Ele tem que conhecer como é que o preso está. Como assim, Nelson? Por exemplo, o preso está doente, aí ele vai e informa a família do preso. Ele não vai acompanhar se o preso tipo assim, como o médico faz. Não, ele vai saber lá, o preço está bem, o preço está bom, tal, ele vai e informa a família, tá certo? Né? Se o estabelecimento prisional ele vai ter condições, né, de bancar esse tratamento, aí caso o estabelecimento não tenha condições, aí ele vai e informa a família se a família tem condições. É mais ou menos isso, né? Vamos lá, inciso segundo. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido, né? Então ele vai dizer mais ou menos como é que está o preso, o que é que o preso está precisando, né? Se o preso está precisando de tirar CPF, documentação, esse tipo de coisa, né? Inciso terceiro. Acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias. Isso é importante. Vou dar aqui uma ênfase nisso aqui, porque isso aí cai muito em prova, né? Eu vou dizer o que se trata, vou definir como funciona,
tá certo? Embora a gente vai ver em outras aulas, mas aqui eu quero que você, a título de conhecimento, vocês saibam, certo? Então, acompanhar o resultado das permissões de saída e saídas temporárias. Percebam aí que são duas espécies, né? Comporta aí duas espécies as autorizações de saída, que são esses benefícios que os presos e os internados têm, né? Tá certo? Então são, como eu falei, né? Comporta duas espécies comporta duas espécies, né? E são benefícios, certo? Essas autorizações de saídas, beleza? Quais são as duas espécies? Tem dizendo aí já nesses terceiros, ó, permissão de saídas e saídas temporárias. Nelson, o que é a permissão de saída? Anota aí agora, anota. Pessoal, a permissão de saída é dada para os condenados em regime fechado e condenados no regime semiaberto. Nelson, quando é que o cara vai para o regime fechado? Se ele cometer um crime acima de 8 anos, ele vai para o regime fechado, né, e vai ter um estabelecimento adequado para ele. Se ele cometer um crime acima de 4 anos e abaixo de 8 anos, ele vai para o regime semiaberto. Tá certo? Estará no regime semiaberto, né? Beleza? Então, a permissão de saída são para esses condenados, né, que estão no regime fechado e no regime semiaberto. E para os presos provisórios, né, poderão obter também permissão de saída, tá certo? Do estabelecimento prisional, né, que é mediante escolta, tá certo? Nelson, como é que acontece essa permissão de saída, né? Tem os seguintes fatos, pessoal. Como é que eles vão ter essa permissão de saída? Através do falecimento ou doença grave do cujo companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Aí eles vão ter esse direito, essa permissão de saída, tá certo? Se há necessidade de tratamento médico, também será dada essa permissão de saída. Nelson, quem é que dá essa autorização? Como é que é concedida essa autorização? Como é que é feita essa permissão de saída? Quem dá essa permissão é a direção do estabelecimento, tá certo? Não é dado pelo juiz, né? A gente já viu lá nas assistências, que é assistência à saúde, né, que quando o estabelecimento ele não comportar o local apropriado, não tiver condições, né, de ter o tratamento para o preso, o que vai acontecer? Ele vai ser deslocado. Precisa de autorização judicial? Não. Então a permissão de saída não precisa de autorização judicial. Basta ser concedida pela direção do estabelecimento. Tá certo? Tem prazo determinado? Não, não tem prazo. O prazo é indeterminado. Tá certo? Beleza? Vamos lá para a saída temporária. Saída temporária, segunda, né? A gente já falou sobre a permissão de saída, agora a saída temporária. A saída temporária era para os condenados que cumprem o regime semiaberto. E está no regime semiaberto, né? Então poderão obter essa autorização de saída. Quem dá essa autorização de saída? É com vigilância ou sem vigilância? A saída temporária é sem vigilância. Já a permissão de saída é com vigilância, né? Então a saída temporária é sem vigilância, não tem vigilância, não vai ter escolta armada, não precisa, né? Então aí, quais são os casos que ele pode ter para ter essa saída temporária, né? Visitar a família, frequentar cursos supletivos, né? Do segundo grau superior, né? Na comarca do juiz da execução, né? Participar de atividades, né? que concorram ao retorno ao convívio social. Então são nesses casos aí que poderá o preso estar em regime semiaberto, né, ter essa saída temporária. Nelson, quem dá? Quem motiva? Quem dá essa autorização? Né? Quem vai conceder essa autorização, Nelson? Será motivada pelo juiz da execução, não é a direção do estabelecimento, tá certo? Né? E também vai depender, né, tem que ser ouvido o Ministério Público e a administração penitenciária. E também vai depender dos seguintes requisitos, né? Quais são os requisitos, né, Nelson? O preso tem que ter comportamento adequado. O preso, né, ter cumprido um mínimo de 1/6 da pena se for condenado primário, ou se for reincidente, ele tem que ter cumprido 1/4 da pena. Tá certo? Então, ó, se ele for primário, tem que ter cumprido 1/6 da pena. Se ele for reincidente, ele tem que ter cumprido 1/4 da pena. Tá certo?
O que mais? Tem prazo determinado? Tem. O prazo não pode ser superior a 7 dias. Né? O preso, ele não pode ter o prazo superior a 7 dias, tá certo? Quantas vezes no ano, Nelson? 4 vezes ao ano. No mês ele pode requerer isso aí? Não. Por exemplo, no ano, né, no mês de janeiro, o juiz concedeu 7 dias a ele. Aí tem que passar 45 dias, aí pode ser feito novamente essa saída, né? Essa saída temporária. Então passou 45 dias, pode ocorrer de novo. Então é 4 vezes ao ano. Pode acontecer isso aí. Tá bom? Essa saída temporária. Quem concede é o juiz das execuções. Qual é o regime? O preso tem que estar no regime semiaberto. Anote isso aí. Beleza? Quando é que o benefício pode ser revogado? Então, se o preso cometeu falta grave, né? Se ele praticou crime doloso, né? Não adianta, o cara tá lá subvertendo a ordem, indo várias vezes para a tranca, né? Incitando a violência, a que os presos batam nas grades, né? Façam greve, né? Então, um preso desse ele não pode ter, né? Não pode ter uma saída temporária, tá certo? Por isso que tem que ser ouvido a administração penitenciária e o Ministério Público, né? Tá certo? Então são esses casos aí, né? Essas autorizações, né? Essas autorizações, né? de saída, né? E comporta essas duas espécies, que é a permissão de saída juntamente com a saída temporária, tá certo? Então vamos lá continuar. Né? Então, vamos lá para o inciso 4. Ops, pronto. Inciso 4. Promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recreação. Então, o assistente social ele vai promover, né, pelos meios disponíveis a recreação, algum curso, alguma parte para os presos assistir alguma coisa, né? Então, de forma didática, o assistente social ele vai ali estar auxiliando os presos, né? Inciso 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberado, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Então aí ele vai, assistente social, né? Ele vai orientar a orientação do assistido que vai estar chegando perto da sua saída, cumprimento da pena. Vai informar os familiares, né? Informa os familiares que o preso vai sair, né? Inciso 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro do acidente do trabalho. Então preste atenção, pessoal, ó. A título de informação, né? Não fiquem, pessoal, colhendo informações que vocês não saibam, certo? Como assim, Nelson? Preste atenção. Às vezes fica rolando aí, né, que o preso ele ganha mais do que um cidadão que tá em liberdade e ganha um salário mínimo, né? Preste atenção, pessoal. Não é assim, não é bem assim, nunca foi assim. Se eu não me engano, todo ano o INSS ele renova, ele modifica, né? Não sei o interstício certo. Eu sei que existe uma mudança. Não sei se é em 4 anos, não tenho certeza. Eu sei que existe uma mudança. Aí como é que é? Hoje o INSS ele né? Ele tem lá um artigo, eu não lembro agora, mas é mais ou menos isso, certo? Eu vou estar aqui passando informações para vocês sem base, né? Sem fundamentação. Então a fundamentação é que se um cidadão, né? Ele cometeu um crime, né? E ele estava trabalhando de carteira assinada, né? O que é que acontece? E nessa carteira assinada, a carteira assinada dele é assinada até 1.700 e pouco, então ele vai ter o benefício do direito ao auxílio reclusão,
né? Não, se for 1.800, a carteira dele estiver assinada com R$ 1.800, aí ele não terá esse benefício. Qual é esse benefício, né? É um salário mínimo. Entendeu? Então aí, às vezes, tem grupos políticos, né? Ah, o preço está ganhando mais do que um assalariado. Mentira, pessoal. Não é assim. Cuidado, cuidado, não caia nessas mentiras. Tanto de lado esquerdo ou lado direito. Não vale nisso aí não, certo? Procure se informar. Né? Então a informação é, se uma pessoa que isso possa acontecer, um cara que está ali trabalhando direitinho e tal, infelizmente isso acontece, erro pode acontecer, e o cara cometeu um crime, ele era trabalhador, trabalhava de carteira assinada até 1.700 e pouco, né? Ele terá esse benefício do auxílio reclusão? Sim, vai ter. Se o cara ganha 1.800, não terá esse benefício. Quanto é esse benefício? Um salário mínimo. Entenderam? É isso, pessoal. Cuidado. Não se deixe enganar. Pesquisem. Até eu falando aqui, vocês têm que pesquisar. Que eu posso errar, sou passivo de erro. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então é isso, providenciar a obtenção de documento dos benefícios de previdência social. Ele vai saber, tu trabalhava, tu fazia o quê? Ah, então tu tem direito ao auxílio reclusão. Para ajudar a família dele, né? Às vezes o cara era um cidadão e infelizmente cometeu um deslize. Isso pode acontecer, tá bom? Inciso 7, olha aí o que diz o inciso 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Né? Aquilo que eu falei, né? Também ele orienta a família da vítima. Essa é só em teoria, né? Mas enfim, cara, é isso aí, viu, pessoal? É isso aí. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado. Então, tipo assim, né? O preso vai, a família do preso não sabe como é que vai fazer. Como é que eu vou visitar o meu esposo? Como é que eu vou visitar o meu irmão? Como é que eu vou visitar e assim, o parente, né? O que acontece? Aí vai lá, assistência social, ó, você vai ter que tirar a sua carteirinha, né? Tem que ter uma documentação, precisa de foto, precisa disso. Você vai lá num determinado setor de repartição pública da Secretaria de Administração Penitenciária, né? Você procura, ligue, qual é o horário, a assistência social. Esse é o papel da assistência social, né? Para você visitar aqui o estabelecimento prisional, o seu parente, você tem que ter uma carteirinha, vai ter que ter a digital. É mais ou menos isso. Tá bom? Então essa orientação é isso. Mais ou menos isso aí, né? E aí, pessoal, sem delongas, agora vamos para a prática. Né? Vamos lá para a prática. O que diz aí na primeira questão? Ó? A Lei de Execução Penal de 1984, em seu artigo 10º, destaca que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. E é objetivo prevenir o crime e orientar a convivência em sociedade, estendendo-se este ao egresso. Mencionado ainda no artigo 11, sobre as assistências material, saúde, jurídica, educacional, social, religiosa, Messi Júnior, né? Assinale a alternativa incorreta. Messi Júnior, pessoal, para vocês descobrirem, né? Às vezes o cara diz, ixi, eu não lembro mais quais são as assistências. Aí você vai, Messi Júnior, né? M de material, assistência material, E de egresso, assistência ao egresso. Os dois S, assistência social e assistência à saúde, né? O outro E, assistência educacional, o R de assistência jurídica e o R de assistência religiosa. Por isso que eu falei Messi Júnior, tá bom? Então assinale a alternativa incorreta no que se refere às ações destacadas pela LEP pertinentes às assistências sociais no sistema prisional. Então olha aí, ele quer o que? O examinador, ele quer a incorreta. Então observa aí que ele quer a incorreta, pessoal, a incorreta. Então vamos lá. As assistências sociais no sistema prisional é promover a criação do estabelecimento pelos meios disponíveis? Sim. Né? Sim. Correto. Né? Perfeitamente. Tá ali, ó, aqui, ó. Promover nos estabelecimentos, tá aqui, ó. Perfeito, letra de lei, certo? Ele quer a incorreta. Conhecer diagnóstico de resultados de exames, correto. Providenciar documentos, também correto, tá aqui, ó.
Providenciar a documentação, ó. Né? Correto também. Dar suporte emocional e psicológico ao sujeito? Não. Não existe essa previsão. É o nosso gabarito, é o item D. Não existe essa previsão, pessoal. Né? Tá incorreta. Porque a LEP ela especifica que o assistente social ele deve fornecer suporte. Ela não tem essa previsão e não diz que o assistente social ela vai dar suporte emocional e psicológico, não. Aos presos, não. Isso aí não tem nada a ver. Eu sei que é importante, mas isso não é papel do assistente social, tá bom? Por isso aí que o nosso gabarito é o item D de dado. Vamos lá para o item E. Acompanhar os resultados das permissões de saída. Perfeitamente. Né? Se você for ver aqui, ó. Aqui, ó. Acompanhar os resultados da permissão de saída. Né? Percebam, pessoal, que porque eu gosto que vocês acompanhem, né? Eu explicando a letra da lei, porque vocês vão ver as questões copiada e colada. Né? Copiada e colada. Tá bom? Vamos lá, segunda questão, que eu li o que diz a segunda questão. Incumbe ao serviço de assistência social da unidade prisional, que aqui qual é a atribuição que ele tem? Elaborar planos para a segurança prisional? Não, tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, tá certo? Isso aí não é competência da assistência social. Colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho? Perfeitamente, né? Tem lá no artigo 27, né? O serviço de assistência social ele colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Perfeitamente, é o nosso gabarito. Tá certo? C. Requerer a saída temporária para visita à família? Não, ele não requer. Ele só vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Né? Ele vai acompanhar, mas requerer não. Né? Isso aí é questão do preso, do advogado, né? Mas isso aí não. Ele vai acompanhar o resultado da permissão de saída. Não é requerer não. Agindo assim, o assistente social está agindo de forma pessoal. E ele tem que agir de forma impessoal, imparcial. Tá certo? Item D de dado. Orientar e amparar quando necessário a família do preso. Vedado contato com a vítima errado. A vítima também terá essa assistência. Né? Embora teoricamente, mas tá aqui, ó. Do internado, a vítima do internado. Né? E da vítima. Tá certo? Vamos lá, errada, né? Ele quer a correta. Então a gente já sabe que o nosso gabarito é o B de bola. Vamos lá, item E. Garantir a liberdade de culto? Não, pessoal, isso é assistência religiosa. Isso não tem nada a ver com assistência social não, viu? Tá certo? Vamos lá, terceira questão, olha o que diz a terceira questão. A definição das atribuições da assistência social no atributo penitenciário é trazido pela LEP, né, pessoal? Lei de Execução Penal. Pela LEP, pela Constituição, não. A Constituição só tem um mandato constitucional. Né, que vem dizendo lá no artigo 5º sobre os tratamentos dos presos, como é que vai ser e tal, né? Mas não vem dizendo aí, especificando, tem que ter uma lei extravagante, que é a LEP. Embora antes da Constituição, mas ela foi recepcionada. Beleza? Certo, pessoal? Então aí o nosso gabarito é o item B de bola. Não precisa nem falar os outros, né? Lei de diretriz educacional, legislação estadual, não, pelo amor de Deus, isso aí não é nem para errar uma questão dessa daí não, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos lá pela quarta questão. Estabelece a lei de execução penal, que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e preparar para o retorno à liberdade. Não incumbe, olha aí, ó, não é atribuição, não incumbe ao serviço de assistência social, não é atribuição dele. Aí você vem, ó, tem que memorizar lá, né? Conhecer os resultados diagnósticos dos exames? Sim. Isso aí pode até confundir. Mas uma pessoa que lê, um cara que está lendo, está respondendo, acompanhando a letra da lei, ele não vai errar. Né, ó. Conhecer os resultados do diagnóstico e exames, está lá no artigo 23, né, inciso 1º. Apurar a existência de bibliotecas e condições de acervo? Não tem essa previsão. Por isso aí é o nosso gabarito, né? Vamos lá para o C. Promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recreação. Correto. Inciso 4º, artigo 23. Acompanhar o resultado das permissões de saídas e saídas temporárias. Perfeitamente. Artigo 23, inciso 3º. Né? Então, nosso gabarito aí é o item B de bola, da quarta questão. Vamos lá para a quinta questão. Olha aí a quinta questão, ó. Ao serviço de assistência social, cabe promover a recreação do estabelecimento prisional e providenciar a obtenção de documentos dos presos, assim como os benefícios da Previdência Social, a que essas pessoas
tem direito. Perfeitamente, pessoal. Então, no artigo 23, né? No inciso 4º, inciso 6º, né? Que ele vai promover no estabelecimento pelos meios disponíveis, a recreação. E no inciso 6º, ele vai providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e de seguro para acidente de trabalho. Né? Então, perfeitamente. Eu até falei sobre o auxílio reclusão para vocês, né? Que é o preso que estava trabalhando, de carteira assinada, ganhava até 1.700 e pouco, eu não sei exatamente quanto é agora, não me recordo, mas ele ganhava até 1.700 e aí ele foi preso, infelizmente. Ele vai ter esse benefício de auxílio reclusão? Sim. Quanto é o auxílio reclusão? O salário mínimo, né? O salário mínimo, que hoje é 1.400 e pouco, né? Se eu não me engano. Então é isso, viu, pessoal? Cuidado, falei para vocês que esse negócio de politicagem, tanto de um lado como do outro, que um diz uma coisa, outro diz outra, procure se informar, não se deixe enganar, certo? Procure se informar, até eu mesmo falando, se informe, porque eu posso errar, e eu estou aqui, né, para aprender com vocês também, certo? Ninguém sabe de tudo, ninguém é conhecedor absoluto de tudo, pessoal, cada dia a gente aprende, tá bom? Então aí o nosso gabarito, né, da quinta questão é certo, tá bom? Beleza? Vamos lá, sexta questão, o que é que diz a sexta questão? Ó, Francisco e Júlio foram condenados pela prática de crime. Durante o cumprimento de sua pena, Francisco obteve livramento condicional, é um egresso, né? E está atualmente em período de prova, egresso. Júlio foi liberado definitivamente e saiu do estabelecimento prisional pelos 18 meses. Já tem mais de um ano. É egresso? Não. Tá vendo aí, ó? Acerca dessa situação, julgue os itens subsequentes com base no que dispõe a LEP, a Lei de Execução Penal. Aí ele diz, ó, Júlio é considerado egresso? Acabei de dizer não, né? Por quê? Porque se ele tivesse um ano, aí sim, mas ele tem mais de 18 meses. Ele tem 1 ano e 6 meses. Né, após a saída do estabelecimento prisional. Então ele não é considerado egresso. Né? Então a Júlia é considerado egresso e pode, ele está afirmando, não é. E pode contar com o serviço de assistência social? Não, ele não pode contar, porque ele tem mais de 1 ano. Ele deve prestar ajuda na obtenção de trabalho? Errado. Né? Então aqui, ó, está errada a questão. Por quê? Porque Júlio tem mais de 1 ano. E lá, no seu artigo 27, inciso 1º, ele vem dizendo que o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento prisional, tá certo? Então, o artigo 27 é bem claro na LEP, né? Então, Júlio, ele fala, o examinador, ele quis confundir você, né? 18 meses, né? 1 ano tem 12 meses, 18 meses, né? É 1 ano e 6 meses. Então, Júlio, ele tinha 1 ano e 6 meses, tinha mais de 1 ano, então ele não é considerado egresso. Ele então não vai ter esse direito à assistência social, tá certo? Então por isso que o gabarito está errado. Vamos lá para a sétima questão. Conforme dispõe a Lei de Execução Penal, é incumbência do Serviço de Assistência Social organizar e ministrar assistência religiosa, indicando a atividade mais adequada, de acordo com as características do preso, condições sociais, financeiras e da comunidade, para contribuir com a ressocialização do preso. Preste atenção, está errado por quê, pessoal? Está errado por quê? Essa questão está errada. Porque ele vem falando aí, ó, ele vem falando que, conforme a Lei de Execução, é incumbência da assistência social organizar e ministrar assistência religiosa. Não existe essa previsão, né? É falsa, pessoal. A Lei de Execução Penal, né, ela não fala sobre assistência social para organizar e ministrar administração de assistência religiosa, não, aos presos, não. Isso não é responsabilidade da assistência social, não. Isso é responsabilidade da assistência religiosa, tá certo? Beleza? Por isso que está errado. Fácil, né? E a oitava questão, olha o que diz a oitava questão. Conforme dispõe a Lei de Execuções Penais, é incumbência do Serviço de Assistência Social promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Perfeitamente, né? Letra de lei, a gente já sabe, nós já aprendemos, né? Que isso é uma atribuição, uma incumbência do Serviço de Assistência Social. Então está correta. E a nona questão, para nós finalizarmos,
acompanhar o resultado das permissões de saída e da saída temporária é incumbência do serviço do assistente social? Sim, faltou aí, né? Vou reclamar com o André, viu? O meu TI aqui. Então era para ser assim, ó. É incumbência, né? É atribuição do serviço de assistência social, o resultado das permissões de saída e saídas temporárias? Sim, é incumbência sim, né? Incumbe ao serviço de assistência social acompanhar o resultado das permissões de saída e das saídas temporárias. Lembrando que as permissões de saída, ela não tem prazo, é dada pela direção do estabelecimento prisional, e a saída temporária tem prazo, é no mínimo de 7 dias, né? E é dada pelo juiz das execuções, tem que ouvir o Ministério Público e a direção do estabelecimento, tá certo? Para presos do regime semi-aberto, as saídas temporárias e as permissões de saída, tanto pode ser para presos do regime fechado, como do regime semi-aberto. Beleza? É isso aí, pessoal. Então fique com Deus, né? Tamo junto, né? Não se esqueçam, pessoal, de divulgar o canal, de ativar o sininho, de me ajudar, tá certo? Quanto mais vocês me ajudam aí, mais eu vou trazendo mais exercícios, mais questões, mais legislação extravagante, né? Mais materiais para vocês obter o resultado, a aprovação de vocês, tá certo? Então tamo junto, fica com Deus.